Eu vou pôr... Bom, como bem disse pelos nossos colegas, me chamo Constantino, sou um dos professores da Faculdade Senai Maria Mato e também atuo no curso de pós-graduação em gestão de projetos. O nosso objetivo com esta aula demonstrativa é tirar um pouco as dúvidas do que vem ser o curso, né, quais são os principais benefícios, sua estrutura, alguns princípios e conceitos acerca dessa área transversal tão importante que é a gestão de projetos. Eu dividi a nossa apresentação em 3 momentos, né? Inicialmente, só falar rapidamente do tamanho da nossa infraestrutura, da nossa escola, depois alguns princípios importantes e alguns conceitos importantes acerca de projetos, para que nós possamos entender bem a diferença entre projetos e processos e a importância, né, de nós gerenciarmos da melhor forma possível, com métodos ágeis mais métodos robustos, todos os nossos projetos, quer sejam eles projetos profissionais, como na sua grande maioria, ou mesmo projetos pessoais, enfim. Eu sempre afirmo, e isso é uma verdade, que todos nós somos gestores, né? Pelo menos dos nossos projetos. E se nós aprendermos a elevar a nossa qualidade de entregáveis, né, a nossa capacidade de realização, sem dúvida nenhuma, esse benefício por si só já seria suficiente. Mas as competências que nós aprendemos em todas as disciplinas do curso também nos preparam para que nós possamos, né, de fato, entregar cada vez mais e cada vez melhor nas organizações que a gente faça parte ou mesmo nas que a gente venha construir. E, por fim, falar um pouco da estrutura do curso. Quais são as unidades curriculares, quais os objetivos, né, geral e específico, e como mais ou menos isso tudo funciona. É bem interessante que um dos pontos importantes em qualquer projeto é a gestão de mudança. Em janeiro, quando nós iniciamos a primeira turma, eu tive a grata oportunidade de trabalhar com esses nossos colegas, boa parte aqui estão, e grato pela presença de vocês. Nós tínhamos toda uma estrutura de aulas presenciais, né? Todo o nosso planejamento, como de todos, né, assim estava. Em março, como fomos surpreendidos pela pandemia e pela necessidade de distanciamento, nós conseguimos rapidamente rever todo o escopo do nosso projeto pedagógico e atender. Espero que a contento, depois a gente vai ter condição de confirmar ou não isso com os colegas, mas pelo menos manter, né, todos os nossos objetivos que também foram passados para essa turma em uma aula demonstrativa. Para nós, é muito importante que tudo aquilo que a gente expõe como compromisso, toda a expectativa que a gente gera, de fato seja entregue, né? É importante que nós possamos alinhar tudo aquilo que hoje a gente vai explicar para vocês como funciona, que lá no final do curso realmente vocês possam ter a plena satisfação e certeza de que, bom, tudo aquilo que foi dito lá em 17/9, de fato foi entregue. Esse é o nosso compromisso, né? Como docente, nosso compromisso como profissionais. Então vamos lá. Uma breve apresentação. Então a Escola Senai Maria Mato foi projetada para ser um centro de integração profissional. Como toda escola Senai tem a sua vocação tecnológica, né? A nossa inicialmente era cerâmica, plástico e química, isso vem se redesenhando e é natural, uma vez que a sociedade e as organizações mudam, todas as instituições de ensino também devem acompanhar essa mudança. Contamos com mais ou menos 20 laboratórios e 28 oficinas, uma estrutura prática bem robusta, e ao longo da sua história vem buscando sempre, né, trazer profissionais que sejam capazes de responder aos desafios de mercado. Temos mais de 38 mil metros quadrados de área construída e somos uma das maiores escolas da rede. Essa é uma foto aérea da nossa escola, além do curso superior, onde nós temos curso de graduação e cursos de pós-graduação. Na área de educação e ensino temos também o FIC, que é a formação inicial continuada, com vários cursos rápidos, cursos de especialização para demandas diversas, e temos também cursos técnicos de nível médio na área química e na área de plástico. E como já disse bem a nossa colega, também temos alguns serviços, né, voltados à indústria, serviços esses que vão compor o portfólio. E é interessante que, por nós fazermos parte de uma instituição muito robusta, uma instituição com presença em todo o país e com acesso às mais diversas tecnologias e às mais diversas linhas de fomento, nós temos possibilidade de usar essa nossa capacidade de escalabilidade para trazer mais experiência para todos os alunos que da nossa instituição façam parte. Tem um autor que eu gosto bastante, Peter Senge, ele trabalha muito com gestão do conhecimento,
E ele tem uma máxima que diz que a única vantagem competitiva sustentável é a capacidade de aprender. Não o seu conhecimento em si, mas a tua capacidade de aprender melhor e mais rápido que os concorrentes. E é interessante que, pela etimologia de qualquer termo, né, sempre que nós temos o a na frente da palavra, pela sua definição, tem uma característica negativa. Então, aprender seria não se prender, não prender aos conhecimentos que você tem. E essa é a nossa principal motivação. Buscar manter todo o nosso material, todos os nossos cases, toda a nossa infraestrutura atualizada, para que a gente possa trazer a cada turma nova um novo curso. Um curso que vai trazer realmente aquilo que está acontecendo no mercado naquele momento. E nós todos sabemos que o avanço tecnológico, ainda mais impulsionado por essa nossa nova realidade, vem trazendo mudanças bastante estruturais, bastante robustas, né, e disruptivas em todas as organizações. Então, para que nós possamos ser profissionais de destaque, independente da área que a gente venha atuar, essa nossa capacidade de aprender, essa nossa capacidade de ressignificar é bastante importante. E eu, particularmente, tenho ouvido muito, e acredito que vocês também, que nós temos que nos preparar para o novo normal, né? Particularmente, eu não concordo muito com isso, porque se eu assumir que o novo normal vai acontecer, eu estou, de fato, assumindo que tudo aquilo que eu fiz até agora não era normal e nem natural. E, na minha opinião, somente na minha opinião, não que isso seja fato, eu acho que nós temos que buscar ressignificação e não novo, né? A ressignificação é dar um significado novo àquilo que nós já fazemos. Então, eu, enquanto professor, eu não tenho que me reinventar um novo professor, mas eu tenho que buscar uma aplicação muito mais efetiva, muito mais prática, muito mais tangível a tudo aquilo que eu passo para os meus alunos e para os meus colegas. Então, quando nós ressignificamos os nossos projetos, mas ressignificamos de forma estruturada, de forma planejada, sem dúvida nenhuma, o entregável lá no final, o resultado, a satisfação, tende a ser superior. Então, sim, temos que ter essa capacidade de aprender sempre, aprender cada vez mais e estar predisposto a entender que todo o conhecimento que eu tenho, todo o meu background me trouxe até aqui. Para que eu possa manter-me e também dar sequência, eu preciso de novos conhecimentos. Eu preciso de um novo background. Então, vamos falar um pouco sobre princípios e conceitos acerca de gestão de projetos, né? Fiquem tranquilos, não é uma aula de projeto, não vou ficar com vocês aqui até 10h30, é um bate-papo bem rápido, mas só algumas coisas que eu gostaria muito de discutir para que a gente possa ter consciência de que, olha, é isso que eu vou ver nesse curso, né? São esses princípios que vão orientar toda a equipe de docência para que possa, né, ministrar todos os módulos, buscando efetivamente chegar lá no final e conseguir entender o que é um projeto e, principalmente, como fazer com que os nossos projetos sejam viáveis, rentáveis e realizáveis. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término bem definidos. Uma das confusões mais comuns quando nós comparamos projeto e processo é justamente o resultado exclusivo. Tanto o processo quanto projetos têm início, meio e fim. Ambos consomem recursos e ambos são orientados ao objetivo. Porém, o projeto, ele é único. Acabou, pronto. O processo, ele é contínuo, né? E se nós não entendermos a natureza exclusiva do nosso projeto, a gente começa a ter aquelas obras inacabadas, né? Você começa um projeto e nunca consegue terminar. E acaba transformando esse projeto em um processo. O que conceitualmente está errado e na prática vai trazer bastante prejuízo. Acho que uma vez que você entregou o projeto e finalizou, qualquer modificação nesse projeto é um projeto novo. Então você começa desde todas as ferramentas de levantamento, análise, planejamento e entrega. É incrível como nós temos muitos profissionais no mercado que não têm essa habilidade de fato, entregar os resultados que promete. As nossas teorias esposadas, aquilo que a gente declara, deveria ser alinhado às nossas teorias em uso, aquilo que a gente faz. Mas essa não é bem a verdade. Tanto que cada vez mais as organizações
apreciam e valorizam profissionais que tenham essa orientação a resultado, né? O que hoje os empreendedores falam muito de dor de dono, de entender que realmente aquele negócio tem que funcionar no prazo estabelecido, tem que trazer os resultados projetados e tem que consumir os recursos planejados. Se nós não tivermos consciência dessa importante missão de fazer certo uma vez só, para que a gente não tenha retrabalhos e não tenha desperdício, dificilmente nós teremos sucesso na entrega dos nossos projetos, quer sejam eles pessoais ou profissionais. Quando nós falamos de gerenciamento de projetos, nós vamos gerenciar um evento único e exclusivo orientado ao objetivo. Então, o segundo ponto importante é nós entendermos o que é de fato gerenciar. Existem muitos autores que falam acerca desse tema, excelentes autores, inclusive, excelentes profissionais, e sempre que você começa a dissecar todo o conteúdo, né, dissecar todas as teorias, a gente chega no ponto comum. Eu, particularmente, gosto muito do Adses, que para mim é um dos grandes papas da gestão, e ele explica gestão por sua visão funcional. Para que serve um gerente? Para que serve um gerenciamento? Na visão de Adses, e na minha também, serve simplesmente para tomar decisões. Gerenciar é escolher, é decidir. E o mais bacana disso é que toda vez que você tem uma escolha, naturalmente você tem uma renúncia. Vocês, por exemplo, escolheram, gerenciando o tempo de vocês, darem a grata oportunidade da gente bater esse papo. Para isso, vocês renunciaram de uma série de outras atividades que vocês poderiam estar realizando. Então, quando nós gerenciamos, nós estamos fazendo escolhas. E cada vez que eu acerto uma escolha, a chance de ter sucesso é maior. Cada vez que eu erro uma escolha, os problemas também tendem a ser maiores. Então, cabe ao gestor criar a capacidade de analisar cenários e tomar as melhores decisões, ou seja, ter as melhores escolhas. E um gestor de projetos faz exatamente isso. Entende um projeto, entende todo o contexto no qual ele está envolvido, todos os stakeholders ou os interessados nesse projeto, e a partir dessa integração, você começa a tomar as melhores decisões, ou seja, fazer as melhores escolhas. Que tipo de equipe eu vou ter, qual cronograma eu vou executar, como resolver eventuais problemas, porque sim, problemas sempre existem, sempre vão existir. O que vai diferenciar a qualidade dos profissionais é a capacidade de resolver bem esses problemas. Certa vez, ouvindo o Carlos Júlio, que é também uma pessoa que milita bastante na área do marketing, ele disse que a inovação traz risco, porque nós temos que tomar escolhas mais rápidas, então chance de erro aumenta. E, segundo ele, o que eu acho também bastante coerente, ele sempre diria, erre rápido e erre barato. Errar rápido. Às vezes é melhor você ter o risco do erro do que ficar procrastinando a sua decisão. Errar barato. Se errou, identifique logo e corrija, para que esse erro não traga grandes problemas. Cada vez que nós, nesse processo, conseguimos corrigir os nossos erros, nós melhoramos enquanto gestores, porque nós passamos a tomar melhores decisões. Então, gerenciar projetos nada mais é do que tomar as melhores decisões para que a gente possa entregar tudo aquilo que foi prometido no escopo, ou seja, no desenho inicial do projeto. E para que nós possamos conseguir isso, é importante que nós tenhamos integração em toda a equipe e, segundo o PMBOK, em todas as áreas de conhecimento do projeto, que vai desde recursos, passa por comunicação, qualidade, aquisição, escopo, enfim, todos os elementos que completam, né, o projeto. Integrar é você fazer com que haja uma combinação, que haja harmonia entre todos os participantes ou entre todas as áreas de determinada organização ou projeto. Então, sim, integração é uma das áreas muito importantes do PMBOK, que vai trazer para nós ferramentas, modelos e métodos de como conseguir integrar todos os elementos que compõem os nossos projetos. Outros dois conceitos bastante importantes quando nós gerenciamos projetos é a visão sistêmica e a visão holística. A visão sistêmica é a capacidade de entender a correlação entre causa e efeito. Toda decisão que você traz vai trazer um resultado. Toda decisão, toda gestão, toda escolha traz um resultado, que vai se traduzir em sucesso ou não. Nós temos que ter consciência que as coisas não acontecem por acaso. Tudo acontece por um motivo, tudo tem uma causa
decisão, e um efeito, resultado. E segundo também Senge, que é o autor que nós nos baseamos para trabalhar bastante esses conceitos, a competência de visão sistêmica, por mais que seja uma competência apreciada no mercado, é difícil de ser encontrada e difícil de ser trabalhada, por dois princípios interessantes. Causa e efeito não estão próximas no tempo, primeiro deles, e causa e efeito não estão próximas no espaço, segundo deles. Causa e efeito não estão próximas no tempo. Muitos dos problemas que vocês têm hoje, que nós temos hoje, foram causados por decisões que nós tomamos há muito tempo atrás. E muitas escolhas que nós fizemos hoje vão trazer resultado daqui a um tempo muito para frente. Então, causa e efeito não estão próximas no tempo e no espaço. Então, entender a causa dos nossos problemas, dos nossos erros e acertos, não é uma tarefa simples, mas tem ferramenta e método para isso. E causa e efeito também não estão próximas no espaço. Muitas vezes eu vou ter um problema de instalação de um projeto, porque uma decisão de compras lá atrás foi equivocada. Então, nem sempre o efeito das nossas escolhas aparecem para nós de maneira imediata. Muitas vezes pode demorar para aparecer e pode aparecer também em outro processo do nosso projeto, em outro setor da nossa organização, em outro integrante da nossa equipe. Então, nós vamos trabalhar muito essa capacidade gerencial, lógica, de construção, de correlação, quer seja por raciocínio logístico ou dedutivo ou não, ou intuitivo, enfim, tem uma série de ferramentas, como conseguir efetivamente entender melhor o impacto das nossas escolhas, o impacto das nossas decisões no nosso projeto. E para que nós possamos ter êxito nesse trabalho, temos que levar em conta também a visão holística, que nada mais é do que um olhar o mesmo projeto, o mesmo problema, uma mesma organização, sobre vários pontos de vista diferentes, sobre várias perspectivas diferentes. Quando nós desenvolvemos a visão holística, nós estamos criando a capacidade de ouvir opiniões diversas da nossa e aprender com ela. Coisa que confesso que no contexto geral do nosso país está bem difícil, né? Acho que a intolerância cada vez está maior, o que é muito ruim, porque sempre que tem intolerância não tem aprendizado. Para que eu possa aprender, eu tenho que ter a consciência que a minha opinião é só a minha opinião. E que a sua opinião é só a sua opinião. E que é por meio dessa discussão e desse consenso que a gente pode chegar numa opinião única ou numa opinião mais próxima da verdadeira, ou numa situação que me possibilite tomar uma decisão melhor. Então, olhar todas as fases de gestão do nosso projeto sob várias perspectivas, sempre entendendo que as nossas decisões podem e vão trazer impactos, não necessariamente agora, não necessariamente nesse processo. Por isso, esses dois princípios são muito relevantes. E aí, alguns termos que a gente vai falar muito durante o curso, né? Premissas e restrições. Premissas são pressupostos, é aquilo que se determina como parte integrante do nosso projeto. Nós temos o escopo, que é a abrangência, e temos as premissas, que são variáveis que vão complementar o nosso escopo. Uma analogia que a gente sempre busca fazer é com qualidade, por exemplo. A qualidade ela tem o seu aspecto objetivo, que tem ou não tem, e seu aspecto subjetivo, que pode ter mais ou menos. Então, determinado produto vai ter qualidade se for adequado ao uso, se responder ao requisito que ele buscou, e pode me deixar mais feliz ou mais satisfeito se ele atender melhor algum item de desempenho. Então, sempre que nós analisamos a qualidade de qualquer produto ou serviço, tem a especificação, que é a necessidade, é o requisito e a necessidade revelada, e tem a satisfação, que é justamente complementos daquilo que nós estamos entregando. E no projeto também é dessa forma. Eu tenho o escopo e requisito, que é aquilo que o teu cliente está comprando, quer seja interno ou externo. E isso tem que ser entregue. Isso é necessidade. E nós temos as premissas, que são expectativas, coisas que ele espera que nós possamos fazer. Ah, então eu não preciso atender? Legalmente, nós poderíamos até discutir, mas sempre que você gera expectativa e não entrega, você está produzindo frustração. E se você produz frustração para o seu cliente, interno ou externo, de maneira sistemática, é muito possível que você fique sem cliente ou sem emprego. Então, sim, uma vez que você gera uma expectativa, uma vez que você assume uma premissa, entregue. É bastante importante.
Além de professor, eu também atuo como consultor, e uma coisa que lá atrás, quando eu comecei, um colega, né, que era gerente, meu gerente na ocasião, me deu um conselho que trago comigo até hoje. Constantino, só promete o que você vai entregar. E tudo que você prometer, entrega. E isso para mim é muito forte. Sempre que eu vou começar qualquer projeto, qualquer curso, qualquer turma, eu tenho que tomar muito cuidado entre não prometer demais, ao ponto que eu não possa entregar, porque se eu fizer isso eu estou falindo como profissional, e também não deixar de prometer só para ter uma vida tranquila, porque se você não cria expectativa, não promete, você não vende o projeto que você está buscando. Então, nossa busca sempre vai ser o equilíbrio entre as premissas e as entregas, né? Entre as expectativas e as entregas. Os requisitos de escopo, isso tem que ser entregue 100%, ponto. Isso já está no nosso contrato. E o bacana é que sempre que você traz uma premissa, você gera naturalmente uma restrição. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos fazendo um projeto de um grande evento, espero que logo nós possamos voltar a fazer isso, e uma das premissas é que eu gostaria que esse evento fosse ao ar livre, a céu aberto. Mas aí eu tenho uma restrição, o tempo, pode chover. E se chover? Então eu sempre tenho que identificar as restrições, que são os riscos potenciais atrelados às premissas, e me preparar, ter um plano de contingência para atuar nessas restrições caso elas aconteçam. Então o projeto também vai ter dois grupos de incertezas, né? Riscos e restrições. Riscos atrelados ao escopo, restrições atreladas às premissas. Uma vez que você, enquanto gestor, consegue mapear bem, de forma robusta, os riscos e restrições e consegue se preparar com um plano de contingência efetivo, você vai ter problema? Vai, mas bem menos. E quando tiver, vai resolver de maneira bem mais barata e muito mais rápida. Então, a chance de fato de você entregar tudo aquilo que você promete é muito potencializada. Outros dois termos que eu quis trazer para a gente conversar um pouco. O primeiro é escopo. Nós temos que trabalhar muito a nossa capacidade de desenvolver o escopo do projeto. É incrível como as pessoas nem sempre sabem pedir o que precisam. Então, cabe a nós, enquanto profissionais, ter essa capacidade cognitiva de indagar os nossos clientes internos ou externos e descobrir realmente o que ele quer e o que ele precisa. Porque não adianta entregar o que ele quer se você não atende o que ele precisa. Depois sempre vai ter problema. Até essa foi uma das motivações dessa aula de demonstração. É interessante que vocês, ao nos dar a grata surpresa e a grata companhia na condução desses cursos, decidam, né, por fazê-lo, que decidam de forma consciente, que saibam exatamente o que está sendo proposto e o que será entregue para você. Ou seja, saibam o escopo do curso. Porque muitas vezes, infelizmente, o aluno vai descobrir do que se trata o curso no meio, e aí já fica mais complicado. Então, sempre busque tomar decisões de maneira consciente. Acertos ou erros sempre vão acontecer, mas cada vez que você faz isso de maneira consciente, você aumenta a tua capacidade de aprendizado e melhora a tua capacidade de escolha, ou seja, melhora a tua capacidade gerencial. Então, entender o escopo, a abrangência do nosso projeto é importante. E quanto mais complexo, mais completo ele for, maior a necessidade de nós estratificarmos esse escopo em pacotes ou entregáveis que permitam uma melhor gestão. E aí entra a EAP, que é a Estrutura Analítica de Projetos. São ferramentas onde nós vamos pegar o nosso escopo e dividi-lo de maneira que possa facilitar a nossa gestão, o nosso planejamento e o nosso controle. Porque se você tentar gerenciar tudo ao mesmo tempo agora, você não vai conseguir. É impossível a gente conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso, nós temos que ter ferramentas de priorização, ferramentas de planejamento, para que ajude-nos a entender os nossos desafios, ajude-nos a priorizar, dar ordem de prioridade, dar ordem de importância a esses desafios e um a um entregá-los. Então, quando você constrói a árvore do projeto e tem lá pequenos pacotes e começa a entregar todos eles, no final, quando todos foram entregues de maneira integrada, o teu escopo foi atendido. E aí você teve sucesso nessa tua missão de gerenciar esse projeto. Por fim, suas expectativas não podem ser maiores do que o seu preparo. Lembre-se disso, né? A filosofia nos traz uma lição muito importante. O conceito de felicidade é a relação entre expectativa e entrega. Se você tem mais do que você espera, você é feliz. Se você tem menos do que você espera, você é frustrado ou infeliz.
Então, na verdade, não importa o quanto você tem, mas a relação do que você tem, em qualquer aspecto, com a relação daquilo que você espera, da expectativa que você tem. Então, sim, nós temos que criar expectativas? Claro que temos, porque uma pessoa que não tem expectativa, uma pessoa que não tem propósito, é uma pessoa que vai estar muito problemática, né? Digamos assim que hoje a depressão é um problema muito importante e sempre que você não tem nenhum propósito, nenhuma expectativa, você se deprime. E sempre que você tem muitas expectativas, muitos propósitos, mas não consegue entregá-los, você se frustra. Então, para que a gente não seja profissionais frustrados ou deprimidos, nós temos que ter essa consciência, essa capacidade de, sim, gerar expectativa e, principalmente, entrega. Então, temos que nos preparar. E a educação não é o único, mas é um caminho muito importante para esse nosso preparo. E como bem disse o colega Euclides no início, nós, que trabalhamos com a pós-graduação, temos uma honra e um privilégio de trabalhar com profissionais, pessoas que já estão no mercado. Então a gente trabalha muito nesse conceito de curadoria. Eu não quero ensinar nada para vocês, eu quero aprender junto com vocês, aonde as nossas experiências, as nossas competências serão trocadas. Claro que cabe ao professor ser o responsável por dar direção, né, dar uma unidade de propósito ao processo de aprendizado, trazendo toda a metodologia, trazendo todo o embasamento teórico, trazendo toda a experiência prática, mas trazer isso de maneira bastante humilde, de maneira bastante solícita, entendendo que diante de nós temos outros profissionais que vão nos auxiliar ao melhor entendimento desse conceito para os seus colegas, para os seus pares e, principalmente, a trocar experiência. Porque é na aplicação prática das ferramentas, é na construção de estudos de caso, e todas as disciplinas têm esse cunho muito prático. Cada aula você vai ter sempre uma tarefa, uma demanda, nós vamos sempre praticar aquilo que a gente está aprendendo, porque a melhor maneira de aprender é experimentar, só perderia para o ensinar. Então, quando nós ensinamos e experimentamos, nós aprendemos mais. Então, sim, vamos trocar muita competência, trocar muita experiência, para que a gente possa sempre ter a maior expectativa possível e sempre ter uma entrega correspondente a essa expectativa. Os princípios e conceitos eram estes. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o curso em si, né? Gerenciamento de projetos. Como tomar as melhores decisões, como fazer as melhores escolhas desses eventos únicos e exclusivos chamados projetos. Objetivo geral do curso. O gerenciamento de projetos é uma pós-graduação, uma especialização lato sensu, para tornar você um profissional com foco em alcançar objetivos e, ao mesmo tempo, que se otimize os seus recursos, como tempo, dinheiro e espaço, aumentando a sustentabilidade e a viabilidade do teu projeto. Nada mais, nada menos do que eficácia, que é resultado, e eficiência, recurso. Não adianta eu ter um sistema de gestão tão burocrático que impeça que eu alcance os resultados planejados. Mas eu também não posso ter um sistema de gestão tão bagunçado que não facilite o alcance dos resultados. A burocracia, ou a teoria da burocracia de Max Weber, uma das primeiras escolas de administração, nada mais é do que disciplina. Então, quando nós ouvimos burocracia, na verdade, nós estamos falando de disciplina. E a disciplina, em excesso, é ruim, e a falta dela também é ruim. Então, sempre nós temos que buscar disciplinar os nossos processos, burocratizar os nossos processos, até o momento que ele possa criar o maior valor possível. E a criação de valor é resultado. Então, sim, é isso que a gente vai buscar fazer. Prepará-los para ter esse senso crítico de buscar burocratizar os processos de maneira que eles possam trazer o melhor resultado possível. Objetivos específicos: capacitar profissionais para gerenciar e desenvolver projetos. Principalmente, esse é um ponto muito importante, desenvolver uma visão multifuncional, ou seja, uma visão holística, de várias perspectivas. Ter a capacidade de analisar tecnicamente, comercialmente, financeiramente um projeto, entre vários outros aspectos. Empregar o monitoramento de desempenho,
Peter Drucker, um dos papas da administração, tem uma máxima que diz que aquilo que não se gerencia, né, aquilo que não se mede não se gerencia. Então, para que eu possa gerenciar, eu tenho que medir. Indicadores, entre outras ferramentas, é bastante importante. E o PMBOK ele é uma grande caixa de ferramentas. Ele vai trazer N ferramentas possíveis para N situações. É uma das metodologias de gestão de projetos mais robustas, porque traz realmente um monte de ferramenta. Agora, se nós entendermos que sempre eu tenho que usar todas, os nossos projetos vão travar, vão bugar e eu não vou entregar. Lá nós temos N possibilidades, N ferramentas para que a gente possa utilizar a ferramenta mais adequada para aquela nossa dor, para aquela nossa demanda. É interessante quando nós falamos de ferramentas básicas da qualidade, e agora deu até uma saudade, Fabiano, esse é um curso do FIC que a gente fazia lá atrás. Se a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo vai parecer um prego. Então você não vai ver parafuso, não vai ver nada, só vai ver prego. Então quanto mais ferramenta você tiver, melhor profissional você vai ser. Você vai resolver os seus problemas de maneira mais eficaz e mais eficiente. Então nós vamos estudar muitas ferramentas, vamos aplicar muitas ferramentas, para que no dia a dia, quando você de fato for implementá-la, você tenha mais opções de escolha. Quanto mais opção você tem, maior a chance de sucesso. Organização curricular são os módulos do curso. O primeiro deles, Fundamentos da Gestão de Projetos, é um módulo de 60 horas, onde nós damos uma visão gerencial de todas as áreas de conhecimento do PMBOK, e lá no final, como entregável, a gente tem um projeto que vocês vão desenvolver. É bacana porque a gente faz uma visão mais ampla, né? A gente não entra no detalhe de cada ferramenta e tem um cunho muito mais prático, né? Muito mais de aplicabilidade daquilo. Depois a gente começa a entrar muito mais a fundo, né? A nos especializar nestas áreas de conhecimento. Na disciplina de escopo e tempo, aí eu já tenho 2 áreas de conhecimento, são 30 horas. Depois, recursos, humanos e não humanos, e comunicação, mais 2 áreas bastante importantes, 30 horas. Uso de software, entendendo que a tecnologia também é uma ferramenta para gestão de projetos, é um módulo duplo também. Aqui tem N possibilidades, né? Análise de risco, outro módulo bastante importante. Inovação em gerenciamento de projetos, disciplina que os colegas estão, inclusive, tendo aula hoje. Custo, aquisição e viabilidade. Custo e aquisição vão nos mostrar se os nossos projetos são ou não viáveis. E gestão de qualidade. Então, nós vamos passar por todas as áreas do PMBOK, de uma primeira versão mais gerencial, mais aplicada, e depois muito mais detalhada, né? Muito mais construtivista. E a metodologia científica, o projeto integrador, é onde nós vamos construir, no final de toda essa nossa jornada, um projeto que efetivamente possa consolidar todas as ferramentas, todos os métodos que nós trabalhamos ao longo dos nossos encontros. Nosso grande objetivo enquanto docente, nosso grande objetivo enquanto instituição, é prover e comprovar o tal do ócio criativo, que é uma máxima do Domenico De Masi, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar, que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. E olha que o Domenico De Masi trabalha bastante, né? Mas por que ele diz isso? Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Na verdade, ele está dizendo que quem só trabalha não tem resultado. Não adianta você só trabalhar. Além de trabalhar, você precisa aprender. Você precisa entender novos conceitos e precisa também estar feliz naquilo que você faz. Então, para você ter o sucesso profissional, que depois vai se traduzir em prosperidade, você precisa trabalhar bastante numa coisa que você gosta de fazer e que você aprenda sempre. Aqui no nosso curso vai ter bastante trabalho, vocês vão aprender bastante e nós vamos nos esforçar muito para que vocês gostem de aprender. Uma das coisas que me deixou muito feliz, eu concluí agora algumas semanas a disciplina de Fundamentos de Gestão de Projetos, é que os caras não faltavam, os caras participavam, foi uma turma muito, muito legal. E isso para mim é o melhor feedback, porque mostra que se você está escolhendo deixar os seus afazeres para passar aquele momento, quer seja presencialmente ou remotamente, mas trocando conhecimento, trocando experiência, isso é um sinal que está gostoso, que está divertido, é um sinal que a gente está trabalhando e que está aprendendo. Ou seja, a gente cria a condição de ter um melhor resultado, a gente cria aquilo que o Domenico De Masi chama de ócio criativo.
Nossa bibliografia básica para esse curso é o PMBOK. Todas as disciplinas são construídas, apresentações, artigos, materiais de apoio, etc. e tal, e tudo é compartilhado com vocês. E, para finalizar e depois abrir para as perguntas, uma frase que eu gosto bastante também de Arthur Ashe, um esportista americano, né? Que ele diz que a verdadeira grandeza é você começar onde você está, usar o que você tem e fazer o que você pode. Se ao tomar as suas decisões você esperar o cenário ideal, você nunca vai decidir. Pô, mas agora não dá por isso. Cara, esquece os problemas, arregaça as mangas e faz. Quando a gente tem essa postura, a gente tem melhor resultado.